Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje vamos falar sobre tornados. Existe tornado no Brasil? Como que se forma um tornado? Por que existe tanto tornado nos Estados Unidos? O filme dos tornados foi bom? Enfim, essas perguntas a gente vai responder hoje. E eu peço para você duas coisas, que você deixe seu like e que você se inscreva no canal, que aí você me ajuda a continuar fazendo vídeos, porque é muito difícil fazer vídeo, beleza? Então vamos lá, primeira pergunta respondendo rápido e direto. Vamos lá, vou apertar aqui. E vamos! Sim, existe tornado no Brasil. Tá? Essa resposta é simples. Existe tornado no Brasil. Historicamente, o Brasil não tem aqueles tornados gigantescos que causam estragos extremos como a gente vê nos Estados Unidos. E os Estados Unidos eles têm um motivo próprio para ter tanto tornado e tornados tão destrutivos, né? Mas sim, existe tornado no Brasil. E os tornados, eles são relativamente comuns no território brasileiro. O Brasil é um dos países que mais tem tornados registrados no mundo. Claro que esse registro ele é meio complicado, né, de ser feito, mas dentre os países que registram, né, o Brasil é um dos que mais tem registros de tornados, como a gente pode ver nessa imagem do IMET, que no dia 22 de fevereiro de 2024 ocorreu aí um tornado na zona rural do município de Estrela de Alagoas, em Alagoas. Né, esse tornado aí ele não causou grandes estragos, foi um tornado fraco, mas foi um tornado que existiu aqui no Brasil. Vou até colocar um videozinho dele aí. Estrela de Alagoas, ó, um tornadozinho. Olha, acabou. Olha a casa do José, olha. Levantou até a lona de cima. Acabou, olha pra casa. Olha como ficou. Tá destruindo tudo, olha. Espero que você tenha visto o vídeo, tenha dado certo, né? Enfim, então tornado no Brasil existe. Primeira pergunta respondida, ok? Mas vamos lá, né? Características de tornados. Primeira característica, o tornado ele se forma no continente, na área continental. Quando existe um fenômeno tipo tornado no oceano, ele vai mudar de nome. Ele é chamado de tromba d'água, tá? Então, no continente, tornado, no oceano, tromba d'água. Lembrando que tornado é diferente de furacão, ou tufão, né? Ou ciclone, porque o tufão, furacão, ele se forma no oceano e vem para o continente. O tornado não, ele é um fenômeno que se forma no continente. Então já temos uma diferença aí entre esses dois fenômenos. O tornado é o quê? Ele é um redemoinho, tá? Ele é um funil, né? Ele é um vórtice, tanto faz o nome que você queira usar, em que as velocidades ultrapassam os 400 km por hora. Aí fica até a pergunta, será que aquela história do Saci ser um redemoinho simplesmente era um tornado e resolveram colocar aí numa criatura do folclore brasileiro? Enfim, fica a dúvida aí, né? Os tornados, então, eles podem até ultrapassar os 400 km por hora. Eles são muito potentes porque o funil deles ele não tem tanto diâmetro quanto um furacão, por exemplo. Então, por isso que a velocidade dentro dele é muito alta. Tem tornado que ultrapassou os 500 km por hora. Então, o tornado ele é muito potente, sim. O tornado ele vai ter um diâmetro aí de entre 100 metros e 1 quilômetro, pode até ultrapassar isso, mas você pode observar então que o tornado em relação ao furacão, em relação a essa comparação, o diâmetro dele é menor. E por isso que a velocidade dele é maior, tá? Ele dura alguns minutos, em média aí 5, 6 minutos, mas há registros de tornados que duraram horas, né? Mas em geral os tornados duram poucos minutos, como foi esse caso aí do tornado no Brasil, e o deslocamento dele é feito aí entre 20 e 60 km por hora. O caminho que ele passa, né? Que ele percorre. A formação dos tornados, ela ainda é meio incompreendida, né? Não existe tanto estudo assim que comprove, o tornado se forma por conta disso. É um fenômeno em estudo ainda. Mas o que se sabe, né? Que ele se forma quando há um choque de massas de ar, né? Tem uma massa de ar quente na superfície, na parte mais baixa da atmosfera, e chega uma massa de ar fria e seca na parte mais alta da atmosfera. Essa massa de ar quente, que também é úmida, né? Massa de ar quente, úmida, e também é uma massa de ar bem instável, ela vai entrar em contato com essa massa de ar fria e seca lá em cima, e essa batalhazinha vai dar problema, certo? O ar quente, a gente pode lembrar mais uma vez, eu já fiz aula sobre isso, mas é sempre importante lembrar, o ar quente ele é menos denso, então ele vai ter sempre a tendência de subir. Já o ar frio ele é mais denso, por isso que ele tem sempre a tendência de descer. É só você sempre lembrar que, pelo menos os tradicionais, aqueles mais antigos, o ar-condicionado sempre ficava em cima da sala, por quê? Porque o ar frio é mais denso, mais pesado, então ele vai descer.
O ar-condicionado tinha que ficar em cima da sala. Por quê? Porque o ar, se ele ficasse embaixo, o ar frio não subiria. E o aquecedor, né? Eu falo o mais antigo porque hoje em dia a tecnologia deve ter mudado isso já, né? O aquecedor ficava embaixo da sala, né? Por quê? Porque o ar quente sobe. Se o aquecedor ficasse em cima, o ar quente subiria e aqueceria pouco o ambiente, certo? Então, o ar quente ele sempre vai ter essa tendência de subir. Então, nessa tendência da massa de ar quente subir, dessa massa de ar que está na superfície subir, ela vai entrar e vai furar essa massa de ar fria. Ela vai penetrar esse domo de massa de ar fria que fica em cima, né, essa tampa de massa de ar fria. Inicialmente, né, uma rotação horizontal. Então, essa rotação, inicialmente, ela não é vertical, ela é horizontal, ela é dentro da própria massa de ar, né, por conta da diferença de velocidade de ventos, né? As massas de ar já estão num contato ali, uma com a outra, e isso faz já uma primeira rotação, né? O primeiro funil, o primeiro vórtice ali se formando. Depois essa rotação ela começa a descer, ela começa a pesar e aí vai começar a ficar na forma vertical, na forma de espiral, né? Os ventos quentes ascendentes formam uma área de baixa pressão. Lembrando, né, já que o ar quente está subindo, essa área fica com baixa pressão atmosférica, porque a gente vai lembrar que pressão atmosférica é a pressão que o ar faz sobre o chão. Então, se o ar está subindo, está diminuindo a pressão nesse lugar. Então, esse ar quente, né, que está subindo em direção à massa de ar fria, ele vai formar uma área de baixa pressão. E por formar uma área de baixa pressão, a gente vai lembrar mais uma vez que a área de baixa pressão atrai vento, ela atrai ar. Então, vai se formar, vai juntar mais ar ali naquela região, formou uma área de baixa pressão. Então, ela vai ser tipo um ímã de ar, certo? Por quê? Porque tem baixa pressão. O nosso planeta, ele é um sistema, ele quer ajustar as coisas. Se está com pouca pressão em um lugar, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar, vai mandar mais pressão, mais ar. E aí, por isso que essa região vira um ímã de ar, beleza? Essa área de baixa pressão atrai mais ar, que vai aumentar a velocidade do funil. E quando o ar quente ele vai atingir a camada de ar mais fria, mais acima, vão começar a se formar as tempestades, que aí vai ser uma batalha dentro lá da nuvem, né, entre ar quente e ar frio, e aí vai formar uma nuvem de tempestade. Na base dessa nuvem de tempestade vai se formar um funil que aí, quando ele atinge a superfície, ele tem o nome de tornado, certo? Então, o tornado ele tem este fenômeno de formação, que você pode ver aqui na imagem, tá? A massa de ar quente vai subir aqui, né? Com isso, o ar frio vai descer aqui por dentro dessa massa de ar quente. A região de ar quente vai formar área de baixa pressão que vai atrair os ventos, certo? E aí vai formar aí o tornado que gira no sentido horário, né? Vai se deslocar entre 20 e 60 km por hora, como eu já falei, né? A velocidade dentro aqui dele ultrapassa os 400 km por hora. Na imagem ainda falando que chega até 500 km por hora, né? Então é muito rápido e é muito destrutivo por conta disso, os tornados. Você vai lembrar, né? Eu fiz um vídeo sobre terremoto no Japão, e fiz também sobre terremoto no Brasil. Os terremotos são medidos na escala Richter. Os tornados também têm uma escala de medição, que é a escala Fujita-Pearson. Então, essa é a escala de medição de tornados. Então, nós temos aí o tornado F0, né, que chega até 110 km por hora, ele é leve, F1 de 111 a 180, F2 de 181 a 250, F3 de 251 a 330, enfim. Aí vai até o F6, que chega até os 610 km por hora, que aí é um tornado fora de série, e esse aí fatalmente causará vítimas fatais, porque é uma coisa absurda, né? O tornado, fala terremoto, o tornado que aconteceu no Brasil aí que eu mostrei no início do vídeo, ele, se eu não me engano, ele ficou classificado como F1, tá? Entre F0 e F1, tá? Que ele ficou classificado. Por que esses tornados, então, acontecem mais nos Estados Unidos? Lá há um chamado corredor de tornados, tá? Inclusive, lá tem as pessoas que são os caçadores de tornados. Provavelmente tem no YouTube aí, algum caçador de tornados, você vai ver. São pessoas que ficam estudando e vão atrás de tornados, né? Lá tem um corredor de tornados que faz com que nessa região onde tem um corredor de tornados, tenha muitos tornados, com destaque para Oklahoma, tá? Oklahoma é a região ali, a cidade, né? E o estado onde mais acontece tornados dentro dos Estados Unidos. Isso acontece por quê? Porque esse corredor fica numa região de planície e fica entre duas regiões de montanhas, né? Os Montes Apalaches, mais na região leste ali dos Estados Unidos, quase na costa leste, e as montanhas rochosas que são mais altas, né? Que são ainda formadas pelo choque de placas, elas estão na costa oeste americana. Então, nessa parte central, se forma um corredor, né? Uma área mais alta de um lado e de outro, ali vai se formar um corredor de vento,
formando um corredor de tornados. E, claro, né, é importante lembrar, os Estados Unidos é um país muito grande, então, do sul dos Estados Unidos, ali onde está o México, as massas de ar quente entram por ali. Por outro lado, no norte americano, onde tem o Canadá, entram massas de ar polares. Então, ali tem uma circulação de ventos que se encontram nesse corredor de ventos também, que é importante falar que favorece essa formação de tornados. Como a gente comentou aqui no vídeo, né? O tornado ele é formado por esse choque de massa de ar fria com massa de ar quente, que são muito potentes, aí elas fazem esse fenômeno. Aí os piores tornados da história, eu coloquei só alguns aqui, tá? Nós temos aí em Bangladesh, que aí é o Daulatpur Saturia, né, em Bangladesh, em 89. Bangladesh tem alguns nessa lista aqui, tá? Ele foi um F3, então relembrando aqui, ó, vou voltar aqui, ó, um F3 tem de 251 a 330 km por hora. Ele causou 1.300 vítimas fatais, 12 mil feridos e 80 mil desabrigados. Então esse aqui foi o mais destrutivo da história dos tornados. Tornado dos 3 estados, que ficou nos estados de Indiana, Illinois e Missouri, em 1925, nos Estados Unidos, ele durou 3 horas e 37 minutos. Imagina um tornado que dura 3 horas e meia. Rapaz, é por isso que ele atingiu 3 estados americanos, né? Ele foi um F5, ou seja, ele foi muito forte. Ó, ele teve entre 421 e 510 km por hora. Resultou em 695 vítimas fatais e 15 mil residências foram afetadas. E existem outros tornados aí que você pode pesquisar, você vai ver, né, como eles foram fatais, como eles foram fortes. Aqui nós temos filmes, né, um clássico da sessão da tarde, aí, né, do domingo maior, sei lá, da Globo, um clássico da Globo, que é o Twister. Bom filme, inclusive, eu acho bom, acho bem emocionante. Não de chorar, mas emocionante, sim, de suspense. Que são os caçadores aí de tornados, que é o Twister. E aí, nesse ano, né, de 2024, será lançado o filme Twisters, né? Que eu não sei se é uma continuação, se é um reboot, mas é só a mesma ideia aqui do outro filme, você pode ver, inclusive, no design, que parece o design, né? A fonte e tal. Então é meio que a continuação ou o reboot desse filme antigo, que mostra, o filme, né, mostra pessoas que caçam tornados e tal. Então a história vai girar em torno disso, certo? Mas tem outros filmes que mostram sobre tornados. É porque esse aqui, pra mim, é o mais clássico e vai ter em 2024. Fatalmente falarão de tornados esse ano de 2024 por conta desse filme. Olha, ó, tá escrito aí, ó. Vai estrear dia 19 de julho, pelo menos nos Estados Unidos é 19 de julho, né? A gente vai ver quando vai estrear no Brasil aí. O Tornado em Alagoas, que foi no dia 22 de fevereiro, como eu disse, ficou classificado entre um F0 e F1, né? Ele foi formado pela instabilidade causada por um vórtice ciclônico em altos níveis no Atlântico. Aí você fala, diabo, é isso, professor? Vórtice quer dizer redemoinho, né? E o ciclônico porque ele vai se formar ali no oceano. Então é quase uma formação. Ciclones, né? São os nomes que se dão ao que vira furacão, né? Dependendo da velocidade. Em altos níveis porque eles foram formados em camadas mais superiores da nossa atmosfera, né? E foi formado no Atlântico. Então, essa massa que se formou no Atlântico, né? Ela provocou uma instabilidade que chegou ao continente. E aí essa instabilidade provocou esse tornado no Brasil, beleza? Mas não foi um furacão, foi um tornado, né? Essa massa de ar no Atlântico, ela só deixou o ar instável no continente, e aí no continente se formou o tornado. Beleza? Bom, então resumindo, voltando, revisando, os tornados são formados quando uma massa de ar quente, úmida e instável está na parte mais baixa na superfície, e aí, na parte mais alta, né, chega uma massa de ar fria e seca muito forte. E aí, o que acontece? Essa massa de ar quente, por ser ar quente, vai subir naturalmente. E aí, ela vai encontrar, nas partes mais altas da troposfera, a massa de ar fria e seca. E aí, nessa questão, vai começar ali uma batalha dentro dessa massa de ar que vai formar uma nuvem de tempestade. Nessa batalha, vão começar a se formar, né, uma espiral, porque os ventos têm velocidades diferentes. E aí, nessa espiral, que inicialmente é dentro da própria nuvem, ela pode começar a descer, porque o ar frio vai começar a empurrar essa espiral para baixo, esse funil para baixo. Quando esse funil atinge a superfície, ele tem o nome de tornado, né? Lembrando que esse ar quente que está subindo, né, ele vai formar uma área de baixa pressão, porque ar quente sobe, aí tem menos pressão do ar sobre a superfície. Formou a área de baixa pressão, o nosso planeta vai tentar ajustar. E aí vai mandar ventos para a área de baixa pressão. A área de baixa pressão é um ímã para ar. Então vai puxar ventos. E aí isso vai aumentar a força e a velocidade desse tornado.
Os tornados, eles têm velocidades aí que chegam a serem superiores aos 400 km por hora, né? Tipo, viu aí que vai até 610 na escala aí Fujita-Pearson, certo? E como eu acabei de falar, né, assim como os terremotos têm lá a escala Richter para medir a sua força, os tornados têm a escala Fujita-Pearson, certo? No Brasil tem terremoto? No Brasil tem terremoto, sim. No Brasil tem tornados? Sim, tem tornados no Brasil. O Brasil é um dos países que mais acontecem tornados. Professor, e por que acontece tanto tornado nos Estados Unidos? Porque eles têm lá um corredor de tornados. Porque a região onde acontece tornados, ela está entre duas cadeias montanhosas. A oeste dos Estados Unidos, as Montanhas Rochosas. A leste dos Estados Unidos, os Montes Apalaches. E ao norte americano, nós temos massas de ar frias que saem do Polo Norte. E ao sul, nós temos massas de ar quentes que saem dos trópicos, né, para a região americana. Enfim, esse é o motivo de ter tanto tornado, porque é uma área muito instável nesse corredor de tornados americanos que se destaca com Oklahoma, que é a região onde mais tem tornados dentro do território americano. Lembrando que em 2024 nós temos aí a estreia de um filme, né, que é um filme referência sobre tornados, que é o Twisters. Então assista e lembre da minha aula de geografia. Beleza? Falando nisso, cara, se você não deixou o like, tenha gostado do vídeo, tenha chegado até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, me ajuda aí. Caso você tenha vindo até aqui, obrigado pela companhia e até a próxima.